Pessoal, vou comentar uma coisa com vocês e é preciso que a gente enxergue o movimento da história. Existe aí uns intelectuais e eu quero que vocês façam este exercício, acompanhem o que eu vou dizer de maneira subliminar e a partir disso cheguem às conclusões de quem são. São os intelectuais sabão de coco. O que eu estou querendo dizer com isso? São aqueles intelectuais cujo objetivo é a neutralidade. Ora, é possível existir alguma política, algum pensamento neutro? Não existe. Paulo Freire já escreveu vários e vários textos em relação a isso. Não existe neutralidade coisa nenhuma. Vários outros pensadores também escreveram sobre essa questão. Até o pensamento científico, se a gente for analisar, ou qualquer outra área, não existe esse papo de neutralidade. Toda forma de pensamento tem um posicionamento. Esse papo de ficar dizendo que expor os dois lados da história e a partir disso a pessoa chegar à sua própria conclusão é uma falta de compromisso com a realidade e o movimento dialético da história. Pois, se eu sei que algo está errado, se a história me aponta para um outro horizonte e eu faço uma suspensão de um juízo, tal como um cético faz, será que isso é responsavelmente correto? É preciso pensar bem sobre isso. Existem alguns intelectuais por aí que autonomeiam-se céticos no sentido de não se posicionar em relação a nada e no sentido de deixar as pessoas pensarem por si mesmas. Mas, na verdade, trata-se de um jogo retórico, uma mera sofística no sentido de confundir o pensamento das pessoas diante daquilo que a realidade me aponta para a pessoa desviar o caminho do pensamento e às vezes olhar para o lado contrário. O que ela está fazendo? Um jogo ideológico. O que é a ideologia? São ideias que têm significados. Bakhtin definiu isso, Marx definiu assim. E muitas vezes esses significados, eles são carregados de distorções. Bakhtin chama isso de refração da realidade. E alguns desses intelectuais, o que eles querem fazer? Eles propõem por meio de seus canais uma análise da realidade e não propõem uma alternativa mais radical no sentido de transformação da mesma. Eles acham que é possível você reordenar uma coisinha aqui, reordenar uma coisinha ali, expõe aqui um assunto aqui, outro acolá, e a partir disso você pensa e tenta ali dentro desse conjunto de exploração da sociedade do homem pelo homem, você tentar de maneira harmônica arrumar as coisas. É essa maneira que os intelectuais são sabão de coco. São neutros, mas acham que são, mas não são. Então eu quero que vocês pensem sobre isso. Vejam quem são esses sabão de coco. Dê uma pesquisada no cenário político atual e fale quem são os políticos sabão de coco. Tá certo? Até mais.